No ano de 1822, o Brasil ele se torna um país independente, né? No dia 7 de setembro de 1822. É claro que a independência do Brasil ela não acontece unicamente por causa do grito de independência de Dom Pedro I. Ele é um processo muito mais longo que tem início lá no final do século XVIII, com a Revolução Francesa, com a independência dos Estados Unidos, com a Revolução no Haiti. Na colônia nós tivemos alguns movimentos separatistas, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, mas esses dois movimentos eles são muito mais regionais do que ao nível nacional. E o processo de independência do Brasil ele não se encerra em 1822, ele continua por décadas e décadas. Só que o que acontece? Quando nós nos tornamos um país independente, a elite brasileira ela se vê num dilema. Ela precisa montar, ela precisa criar uma história para este novo país. Porque até 1822 nós éramos uma colônia de Portugal. Na verdade, até 1815, que nós nos tornamos Reino Unido. Mas foi um momento único na história do mundo que a sede do Império Português ele vem para a sua colônia. Isso em 1815, passam 7 anos, o Brasil ele se transforma numa nação autônoma, independente, política e administrativamente falando. O que vai surgir agora? Quem é essa nação? Quem é esse país? Quem são os brasileiros? Quais são os interesses dessa nova nação? Como é que nós vamos nos posicionar frente às mudanças que estão acontecendo, muito por conta da Revolução Industrial, que começou na Inglaterra, e por conta da Revolução Francesa, que coloca a burguesia no poder. Então é um momento de profundas transformações, e o Brasil, quando se transforma num país independente, essas questões também são postas aqui. Qual é o papel do país nesta nova ordem mundial, neste novo contexto? O que vai acontecer? No ano de 1838, surge aqui no Brasil o IHGB, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. O IHGB, ele é, porque ele existe até hoje, tem a sua sede no Rio de Janeiro, lá em Botafogo. Ele é um instituto que vai tentar formular a história do país, ele vai tentar dar uma identidade nacional. História e geografia. As configurações geográficas, as fronteiras do Brasil também não estavam delimitadas, não estavam determinadas. Então esse instituto ele vai fazer o quê? Ele vai arregimentar documentos, mapas, para tentar formular a ideia dessa nova nação. O que é esta nova nação? Então o IHGB ele vai ter um intuito de montar uma certa história do Brasil. Agora a questão posta é qual é essa história? É uma história que vai colocar os escravizados africanos, é uma história que vai tratar dos indígenas também. E eles estão debatendo sobre essas questões. O IHGB de 1838 ele vai ter como patrono Dom Pedro II e eles colocam uma questão: como que se deve montar a história do Brasil? Como é que se deve, qual é a narrativa para a criação da história do Brasil? E esse intuito é repassado para todos os seus membros. Dentre os seus membros tinha um austríaco chamado von Martius. O von Martius ele era um austríaco, ele já tinha vindo aqui no Brasil em 1817, junto com a comitiva da Imperatriz Leopoldina, né, no casamento dela com o Dom Pedro I. Esse cidadão ele já conhecia o Brasil, ele viajou o Brasil em mulas, ele conhecia a população sertaneja, ele conhecia os indígenas, ele conhecia os escravizados. E ele lá em Viena, na Áustria, ele recebe essa proposta do IHGB e ele vai escrever em alemão o que ele acha que deve ser feito para se escrever a história do Brasil. E ele vai dizer que a história do Brasil ela deve ser escrita através do seu povo, da sua população. O pessoal do IHGB, que eram burocratas, ligados à elite imperial, no primeiro momento não entende o que ele está querendo dizer, e ele vai explicar. O Brasil ele é formado por 3 povos, 3 rios, ele vai dizer, 3 rios caudalosos. Você tem de um lado o português europeu, né, cristão, você tem os indígenas nativos e você tem os escravizados africanos. E é da junção dessas 3 raças, dessas 3 etnias, que o Brasil se forma. Mas, para agradar a elite, e como ele também fazia parte da elite, o que ele vai dizer?
Essa formação ela se dá apenas na base. A elite é uma elite branca, né, da monarquia portuguesa. Esses brancos que estão no poder, eles são herdeiros da monarquia portuguesa cristã. Não é para se preocupar. Esse amálgama, essa miscigenação, ela só acontece na base da população, e essa miscigenação ela ocorre com uma característica muito particular do Brasil. É o branco que vai civilizar tanto os nativos que aqui habitavam quanto os escravizados africanos. Então, para o Von Marcius, o que é a formação do povo brasileiro? É essa mistura de três povos, três etnias distintas, que é o português cristão, que é o indígena nativo e o negro que veio escravizado, mas sob o comando e a liderança desse português que criou uma civilização aqui nessa nova terra. Então esse novo país, ele surge dessa mistura dessas três raças sob o comando do português. Quando nós vamos ouvir na década de 30 as teorias racistas sobre a democracia racial, principalmente por conta da obra do Casagrande Senzala, a gente tem que lembrar que essa teoria das três raças, ela nasce com o IHGB. É o IHGB que vai dar esse intuito de que o Brasil ele é formado na mistura dessas três raças, mas sob a hegemonia do branco europeu, o que vai ajudar a legitimar essa visão predominantemente que nós temos hoje, que o Brasil é uma falsa democracia racial, de que através dessa miscigenação nós conseguimos criar uma nação cordial, pacífica, sem conflitos. Mas a questão do mito da democracia racial e o Casagrande Senzala, nós vamos falar em outro vídeo. Beleza, pessoal? Falou!